Bom, vamos seguir aqui nas dúvidas não, né, na resolução de exercícios de equações algébricas. E agora a gente vai entrar aqui numa questão que é muito importante. É uma questão que não só resolve coisas aqui de equações algébricas, como também resolve coisas para um tema bem comum de qualquer tipo de prova, que é o tema de inequações, quociente ou inequações produto. Então, eu vou explorar aqui, inclusive vai ter mais de um vídeo aqui explorando aqui esse tema. A motivação é essa questão aqui, mas daqui a gente vai tirar várias coisas, inclusive vai resolver alguns outros exercícios usando as coisas que vão ser faladas aqui nessa questão. Então, a questão ele deu aqui esse polinômio, que é do quarto grau, e ele afirmou que menos 1 e 1 são raízes desse polinômio. Então, já te deu aí um bizu para você saber que menos 1 e 1 são raízes dele. E aí, ele quer que você resolva essa inequação aí, né? f de x maior que zero. Ele pergunta para que valores de x essa função é positiva. Ser positivo quer dizer que tem que ser maior que zero. Então, vai haver aqui um método que eu estou descrevendo aqui em passos, e esse método você vai poder usar não só nessa questão, como também para outras questões. Então isso vai ser interessante. A gente vai ter, na verdade, a gente não está resolvendo uma questão só, a gente está resolvendo várias questões, está resolvendo um tipo específico de exercício. Que é o seguinte: primeira coisa, a gente vai ter que achar as raízes da função. Então, é um cara do quarto grau, então vai ter 4 raízes, 2 delas ele já deu. Essas 2 raízes que ele deu, para você que já está ligado aí, né, em polinômios já há algum tempo, você já sabe que o bizu vai ser fazer ruffine no polinômio com as 2 raízes. E se a gente fizer ruffine, a gente vai conseguir reduzir. Fizer o ruffine uma vez, uma raiz, esse grau aqui vai cair de 4 para 3. Quando fizer o ruffine com a segunda raiz, o grau vai cair de 3 para 2. Então isso vai ser ótimo usando o ruffine, porque a gente vai sobrar com um cara do segundo grau. Aí com esse cara do segundo grau, a gente vai ter fórmula pronta para conseguir achar as 2 raízes que faltam, né? Porque são 4, né? Tenho 2, faltam 2. Só que essas 2 que faltam, você vai conseguir achar depois de fazer o ruffine, porque o grau do polinômio vai sair de grau 4 para grau 2. Então, o primeiro passo é esse. A gente vai ter que achar as raízes sempre num tipo de problema desse. O segundo passo vai ser o seguinte: para saber quando que essa função é maior que zero, a gente vai pensar em algo que você já usa há algum tempo, que é pensar em o que você faz para parábola, por exemplo. Como é que você resolve uma inequação do segundo grau? Para resolver uma inequação do segundo grau, deixa eu botar aqui como rascunho. Como é que a gente resolve uma inequação da forma ax2 mais bx mais c maior que zero, por exemplo? Para resolver uma inequação do segundo grau, o que a gente faz é exatamente o que está aqui. Encontra as raízes e depois faz o gráfico. Então, você se vira aqui para achar as raízes e depois desenha o gráfico. E aí simplesmente olha. Se você quer que a função seja positiva, você fica com essa parte daqui, antes da primeira raiz e depois da segunda, se o desenho for esse, né? Se quisesse negativo, seria a parte aqui do meio. Então, como é que a gente resolve a inequação do segundo grau? Seguindo exatamente isso aqui. Primeiro a gente acha as raízes. E depois que acha as raízes, a gente faz o gráfico da função. E olha, simplesmente olha. Se eu quero positivo, eu pego a parte do gráfico que está acima do eixo. Mais e mais. Se eu quisesse negativo, eu pegaria a parte aqui que está abaixo do eixo. Esse aqui seria o do menos. E a gente vai fazer agora para polinômio exatamente a mesma coisa. O que muda? O que muda é que fazer o gráfico não tem ali um detalhe a mais. Tem um pouco mais de trabalho, né? A função do segundo grau você já domina, né? Já vê função do segundo grau há muito tempo. Então, saber como é que se desenha a função do segundo grau, né? Saber se a parábola vai estar para cima, vai estar para baixo, isso tudo você já tem bem no sangue. Agora, como é que a gente vê nesse caso geral aqui? Nesse caso geral, a gente vai ter uns detalhes aqui para observar, que é o seguinte: vai haver um passo 3 ali. Você vai ver que na hora que a gente for tentar fazer esse gráfico, a gente vai ficar com uma dúvida. Que a única coisa que a gente sabe do gráfico é o seguinte: lembrando aqui que o gráfico,
passa pelo eixo x nas suas raízes reais, né? A gente sabe que o gráfico de uma função passa no eixo x nas raízes reais. Mas, mesmo sabendo isso, você vai ver que agora você vai ter uma dúvida. Quando você for desenhar o gráfico, depois de ter achado as raízes aqui do polinômio, você vai ver que vai ter uma dúvida. Então, a gente, para tirar a dúvida, a gente vai ter que usar um valor qualquer de x que vai fazer a gente tirar a dúvida. A gente sempre vai ficar na dúvida entre duas possibilidades na hora de tentar fazer o gráfico. E aí a gente vai tirar a dúvida chutando algum valor de x, porque qualquer valor de x vai servir para a gente tirar a dúvida se o gráfico é de um jeito ou do outro. E aí, talvez você não esteja entendendo ainda o que eu estou falando aqui, né? Por que vai ter essa dúvida? Não aguenta firme. A gente só vai ter mais uma observação aqui antes de eu fazer as contas em si, que é o seguinte. Na hora que a gente estiver fazendo o gráfico da função, passando pelas raízes do eixo x, a gente também vai ter que ficar bem atento com uma coisa. Isso aqui é muito, muito, muito importante, muito importante. Seja o R é uma raiz qualquer do polinômio, uma raiz real do polinômio. Pode acontecer duas possibilidades para um gráfico de uma função numa raiz dela. O gráfico pode... Eu sei que o gráfico nessa raiz real tem que passar pelo eixo x lá nela, exatamente nela. Só que ela pode passar no eixo x assim. O gráfico da função pode cruzar o eixo x nessa raiz. É uma possibilidade. E uma outra possibilidade é o gráfico tangenciar o eixo x nessa raiz R. Então, como é que eu tiro a dúvida, né? Se nos dois casos o R é uma raiz real, porque nos dois casos o gráfico da função está passando no eixo x nesse valor. Mas ele pode passar nesse valor assim, cruzando, e pode passar nesse valor tangenciando. Vai lá, tangencia e volta. Como é que eu tiro a dúvida? Se, num caso de polinômios, se é desse jeito, cruzando, ou se é desse jeito, tangenciando. É nesse momento que a gente lança a mão do conceito que vocês já viram, que se chama multiplicidade de uma raiz. A gente sabe que uma raiz de um polinômio, né, pensando especificamente em polinômios, ela pode ser raiz mais de uma vez do polinômio. A gente tem raiz dupla do polinômio, raiz pode ser 4 vezes, raiz de multiplicidade 5 do polinômio, raiz de multiplicidade 2, raiz de multiplicidade 3. Então, esse conceito de multiplicidade entra aqui para você tirar a dúvida. Se a multiplicidade dessa raiz for ímpar, então o desenho nessa raiz vai ser cruzando o eixo x. Então, a função cruza o eixo x nessa raiz. Se a multiplicidade dessa raiz for multiplicidade par, por exemplo, esse R for uma raiz dupla, for uma raiz quádrupla, aí o desenho é tangenciando. Observe que eu não estou falando que o valor do R é par ou ímpar. Não foi isso que foi dito. O R não precisa nem ser número par, número ímpar é para números inteiros. O R é uma raiz real. O R pode ser, por exemplo, 1,7. É uma raiz desse polinômio. Então, 1,7 é um número par ou um número ímpar? Não faz sentido essa pergunta, inclusive. 1,7 não é nem par nem ímpar. Número par, número ímpar é para números inteiros. O que eu estou dizendo é sobre a multiplicidade. Esse cara, 1,7, pode ser raiz do polinômio uma vez só. Ou pode ser raiz do polinômio 2 vezes. É aí que a gente entra na multiplicidade. Se ele for raiz simples, que é a raiz do polinômio uma vez só, a multiplicidade dessa raiz é a multiplicidade ímpar, que é a multiplicidade 1. 1 é um número ímpar. Então o desenho seria assim. Se por acaso esse número for uma raiz dupla do polinômio, aí a multiplicidade é par, porque ele é raiz do polinômio 2 vezes. Então multiplicidade 2. 2 é um número par, então o desenho vai ser desse jeito. Então é a multiplicidade que eu estou falando. Se a multiplicidade for ímpar, o desenho cruza. Se a multiplicidade for par, o desenho tangencia. Então, com isso tudo que está sendo falado aqui, com esses passos, e lembrando aqui dessa observação, a gente vai conseguir fazer essa questão e vai conseguir fazer outros modelos também de exercícios. Isso é um negócio aí que cai bastante. Então, no próximo vídeo aí eu vou, de fato, resolver a questão usando esses passos. Guarda esses passos aí, anota, e enquanto eu estiver resolvendo o próximo vídeo, você vai olhando e lembrando. Volto já.